Hoje eu vou conversar com você sobre o escitalopram, remédio amplamente conhecido, utilizado para transtornos depressivos, para ansiedade generalizada, para outros transtornos ansiosos como pânico, estresse pós-traumático, e é um remédio que talvez você utilize ou conheça alguém que utilize, e hoje nós vamos destrinchar tudo sobre esse remédio. O escitalopram, ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que isso significa? Ele é um remédio que faz com que a serotonina dentro do nosso cérebro atue por mais tempo durante as sinapses. Este neurotransmissor serotonina agindo por mais tempo dentro dos nossos neurônios acaba tendo um componente positivo para auxiliar em quadros de ansiedade, de depressão, já que este neurotransmissor tem uma importância muito grande nesse tipo de função. Ele consegue trazer bons resultados para o nosso sistema nervoso sem efeitos que sejam negativos, pelo menos de forma geral. O escitalopram ele é um medicamento de ser utilizado uma vez ao dia, até por conta de ter uma meia-vida longa. Isso significa que ele fica durante um período de 24 horas fazendo atuação dentro do seu corpo. Mas ele pode ser usado tanto de manhã, de tarde ou à noite. O importante é sempre ser no mesmo horário. De maneira geral, é o horário que o indivíduo se adapta melhor. Então, aquele horário que você se dá melhor com o remédio, ele pode ser mantido. Algumas pessoas se sentem melhor tomando ele depois de ter comido alguma coisa, outras se sentem melhor tomando em jejum, mas ele não tem uma obrigatoriedade de ser tomado ou com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Também, para algumas pessoas que sentem um pouquinho de sonolência depois que iniciam o uso dele, a gente normalmente orienta a tomar à noite. Algumas pessoas se sentem um pouco mais agitadas e aceleradas quando fazem a utilização. Para essas pessoas, a gente indica que se tome pela manhã. Algumas formulações do escitalopram, o comprimido ele é sulcado, então ele tem aí uma abertura no meio dele que permite com que você parta, o remédio e dependendo da dose que te foi orientada, você consegue fazer. A dose inicial do escitalopram varia bastante de pessoa para pessoa, mas normalmente para depressão costuma se iniciar com 10 miligramas, subindo a dosagem até 20 miligramas conforme necessário. Para alguns casos específicos pode-se chegar até 30 miligramas. E já nos quadros de ansiedade, ansiedade generalizada principalmente, nós podemos optar por começar com 5 miligramas, porque existe algo que se chama efeito paradoxal. Quando você começa com uma dose um pouco mais alta, pode ser que nas primeiras semanas, ali nos primeiros dias, a pessoa até aumente um pouco a ansiedade antes de começar a ter os resultados benéficos. Então, uma titulação mais lenta pode ser interessante. Mas lembrando sempre que isso varia muito de pessoa para pessoa. E nosso objetivo, como vale para qualquer medicamento que nós formos conversar, a gente sempre busca a menor dose tolerada pelo indivíduo. Se você esquece de tomar uma dose num determinado dia, você não deve dobrar a dose no dia seguinte. Se você esqueceu e ainda no mesmo dia lembrou, mesmo que esteja distante do horário que você costuma tomar, você até pode tomar a dose que você tinha e no outro dia seguir normal. Mas agora, no dia seguinte, não deve dobrar a dose para compensar do dia anterior. Pergunta que sempre fazem, né? Quanto tempo leva para começar a fazer efeito? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, por isso que a margem ela acaba sendo um pouco mais ampla. Nós costumamos dizer de 2 a 4 semanas. Se eu te dissesse que eu já não vi no consultório pessoas começarem a sentir respostas com menos de 10 dias, eu estaria mentindo, já vi isso acontecer. Mas, em geral, de 2 a 4 semanas. Até porque, do ponto de vista farmacológico, nós já temos nível o suficiente de substância no organismo para que tenha algum efeito de 5 a 7 dias da introdução do remédio. Mas, em geral, de 2 a 4 semanas para começar a fazer efeito. A primeira, a segunda semana é mais comum ter efeitos colaterais, né, quando se tem. Apesar do escitalopram ser um remédio com baixos efeitos colaterais, mas nas primeiras semanas é mais um período de adaptação do organismo àquela substância. Ainda nessa linha dos efeitos colaterais, o escitalopram ele é um dos remédios que na psiquiatria é tão celebrado, gosta-se tanto dele porque ele é um remédio com pouquíssimos efeitos colaterais em geral e principalmente pouquíssimas interações medicamentosas. Nós temos no nosso organismo um sistema de enzimas, principalmente ali no nosso fígado, que faz a metabolização dos remédios. Em outras palavras, isso significa que o remédio ele chega
de uma forma inativa no nosso organismo, e essa metabolização permite que o remédio faça a atuação dele no nosso corpo. E remédios que interferem nessas enzimas acabam atrapalhando a absorção de alguns outros tipos de remédios, de alguns outros nutrientes, e por isso as interações ficam complexas. E o escitalopram, ele basicamente não tem interferência nesses sistemas enzimáticos, e por conta disso ele é muito bem tolerado com outras drogas, não só da psiquiatria, mas do ponto de vista clínico, de outras especialidades. Então, isso é um trunfo. Mas ainda assim, nós podemos sim ter efeitos colaterais. Então, podemos ter boca seca, náusea, sintomas gastrointestinais como diarreia ou constipação, até uma ansiedade paradoxal, principalmente nos primeiros dias. O que é notado e marcado que nós devemos sempre cuidar são os sintomas de origem sexual. Então, às vezes, uma alteração de libido, disfunção erétil, uma alteração de ejaculação. Não são todos os pacientes que vão apresentar, mas é algo que pode ocorrer por conta de como a função da serotonina, melhor dizendo, vai se modificando com o medicamento, e apesar de melhorar para alguns aspectos, pode acabar gerando algum prejuízo nessa parte. Não necessariamente precisamos retirar a medicação, mas nós temos algumas estratégias para poder conter esse tipo de efeito e, sem dúvida alguma, dar uma melhor experiência com o medicamento para a pessoa. Em relação ao peso, o escitalopram não costuma ter interação nem para aumento, nem para perda de peso. O que acaba acontecendo é o seguinte: para aquela pessoa que o quadro ansioso, depressivo dela está deixando ela sem apetite, sem comer, ela pode ganhar um pouco de peso por conta da melhora nesses sintomas do humor. Já para aquela pessoa que a ansiedade faz com que ela coma mais e descontroladamente, o fato dela melhorar os sintomas ansiosos pode fazer com que ela diminua o apetite, mas não necessariamente que o remédio tenha essa interferência direta. É um remédio muito seguro para diversas faixas etárias, sendo aprovado pelo FDA, que é o sistema regulatório lá dos Estados Unidos, a partir dos 12 anos de idade. E a gente vai olhar, evidentemente, com calma e com cautela. Para pessoas que têm problema no rim, não costuma ser necessário grandes ajustes de dose, até alterações moderadas ali, de insuficiência renal. Já no fígado, se tem um problema hepático mais grave, aí a gente costuma pensar em no máximo 10 miligramas do escitalopram. Na população com mais idade, se não tiver nenhuma comorbidade, não vai ter nenhuma indicação adicional de dose, mas se tivermos algumas alterações, aí é importante ser analisado caso a caso. A duração do tratamento, que é outra pergunta que vocês adoram fazer, isso depende muito de como vai ser a resposta clínica da pessoa, depende muito de como foi o quadro inicial que levou à necessidade da medicação, e principalmente se é a primeira vez que está tendo um quadro depressivo, um quadro ansioso, ou se já aconteceu isso outras vezes. Então nós vamos levar tudo isso em consideração na hora de imaginar por quanto tempo se fica com o medicamento. Mas o que eu sempre falo, e deixo aqui registrado para vocês: mesmo que com o medicamento você esteja se sentindo melhor, então tomou o remédio por 1, 2 meses e já está bem, nunca deve parar o medicamento de forma espontânea. É sempre importante conversar com o seu médico, fazer esse alinhamento de forma adequada, tá? Mas, em geral, quando a gente consegue ter a remissão total dos sintomas, a gente vai pensar ainda no remédio de 6 meses a 1 ano para a gente poder consolidar aquela melhora. Ainda nessa linha da retirada, em geral, o escitalopram é um remédio bem tranquilo de ser retirado, tá? Algumas pessoas toleram, inclusive, sair da dose plena por nada, mas a gente não costuma fazer isso, mas ele é bem tolerado. Retirada gradual, desce metade da dose que está tomando por uns 3 dias, mais metade por mais uns 3 dias, e depois dá para fazer a cessação. Nós devemos fazer isso se existir indicação. O escitalopram, ele não é um remédio que gera dependência ou fissura quando você fica sem, aqueles sintomas de abstinência que as pessoas às vezes escutam falar, depender de alguns remédios. Se os sintomas não estão muito bem controlados, quando a gente retira o medicamento, a gente pode acabar tendo voltar os sintomas de ansiedade ou de depressão, etc. Principalmente se aquilo não estiver muito bem estruturado ainda. Apesar de não ser um remédio com grandes interações, como expliquei antes, pelo menos não do ponto de vista
hepático, mas existem algumas substâncias que também mexem com o sistema nervoso ou com o sistema de serotonina que podem sim acabar tendo algum tipo de interação indesejada. Então, temos ervas como a erva de São João, algumas outras nessa linha fitoterápica. Aliás, uma ideia, né? Não é porque algo é fitoterápico que não vai ter uma ação psicotrópica importante. Então, se você vai começar a tomar algum fitoterápico, é importante você conversar com o seu médico. O álcool também pode ter uma interação não muito bacana com o estalopram. Não é que é completamente proibido, mas é bem não indicado, então é importante alinhar isso de maneira adequada. E também alguns anticoagulantes, que eles podem acabar tendo alguma interferência, tá? Então é importante estar sempre bem alinhadinho com o seu médico. Durante a gestação, olha, o ideal é tentar não tomar, principalmente no primeiro trimestre. Claro que a gente vai sempre pesar o risco e o benefício da pessoa estar com ou sem o medicamento por conta dos sintomas de ansiedade, depressão, até mesmo depressão pós-parto, né? Mas, em geral, a gente busca evitar. Já na amamentação, o estalopram, ele costuma sair muito pouco no leite, então não é totalmente contraindicado, mas a gente tem que ficar de olho. Se o neném começa a apresentar algum tipo de comportamento diferente, de choro, algum comportamento diferente para sonecas, etc., vai ser importante também rever a medicação. Para as cirurgias, vai ser importante conversar com o anestesista e aí decidir junto sobre continuar ou não com o medicamento. Durante episódios de doação de sangue, para quem faz isso, vai ter que ser analisado com um hemocentro de interesse para saber qual é o protocolo do local. Bom, galera, como conversamos aqui, o estalopram ele é um medicamento amplamente utilizado, ele tem uma titulação interessante, pode ser útil desde 5 até 20, 30 miligramas. É um medicamento com poucas interações farmacológicas, o que transforma ela numa substância extremamente interessante e que, por suas indicações, tanto para depressão, quanto para pânico, ansiedade generalizada, acaba sendo uma ferramenta muito útil nos cuidados com a saúde mental. Então, é um medicamento que, quando utilizado de maneira adequada, com indicação adequada, a gente consegue trazer mais qualidade de vida para as pessoas. É um medicamento que pode ser utilizado por bastante tempo, se necessário, tendo uma margem de segurança, e justamente por isso eu acredito que seja algo muito bacana nós termos mais conhecimento sobre esse medicamento e o quanto ele pode influenciar positivamente a nossa vida. Beleza? Já conhecia sobre o estalopram? Já sabia todas essas informações? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Também, se você tiver uma sugestão de um próximo medicamento para nós estarmos falando aqui, nós prepararemos o material para vocês. Compartilha para quem você acredita que vai se beneficiar também de conhecer um pouco mais sobre este remédio. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.